Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público. Este canal aqui para falar sobre assuntos de fé, religião, religiosidade, história das religiões e religiões mundiais no geral e dicas de leitura sobre esse assunto, né? Sem nenhum viés apologético, ou seja, vou falar de vários assuntos, várias doutrinas, várias religiões, mas aqui esse canal não visa pregar nenhuma das religiões. É claro que eu tenho a minha fé, mas esse canal não é missionário, né? Então será a minha opinião, o que eu penso sobre cada livro, e hoje nós vamos debater um assunto que eu já prometi antes, que é algumas entrelinhas, alguns capítulos específicos aqui de Uma História de Deus, da Karen Armstrong, que eu já falei várias vezes aqui, tem vários vídeos aqui falando desse livro. Então eu estou pegando alguns capítulos específicos. Hoje eu falarei sobre a Trindade e a questão de Cristo e as heresias cristológicas, né, que ela vai debater isso aqui. E em futuro vídeo falarei sobre a questão filosófica, né? Então falaremos, claro, de Agostinho e São Tomás de Aquino e também a filosofia árabe, né? Tá na lista aí, né? Mais de mês estou devendo ler os capítulos que ela fala da filosofia árabe. Então nós vamos fazer Islã, já falei, a, já falei aí do surgimento do Islã, né? Então tem a biografia, então várias coisas já foram faladas aqui, mas ainda não debatemos a filosofia islâmica, né? Que tem a filosofia medieval. Eu conhecia pouco agora que eu estou estudando filosofia medieval. Outro livro que eu vou usar também é esse aqui sobre as imagens de Cristo, né? As imagens do Yaroslav Pelikan. E ele tem muita coisa histórica, então ele vai debater justamente as ideias sobre Jesus ao longo do tempo, né? Que algumas coisas na condição de tradição cristã nós reconhecemos, né? E algumas coisas que sempre foram debate, né? Então todos concordam que Jesus é um homem santo, íntegro, né? O Cordeiro de Deus, Salvador da humanidade, que ele realizou milagres, né? Que ele foi a imagem visível do Deus invisível, né? Então tem várias coisas que tu não concorda, toda a mensagem dele é válida, né? Ele cumpriu a lei, né? Ele não veio abolir, mas cumprir a lei. Então, todas essas questões doutrinárias, aliás, não era doutrina ainda, né? Lembrar que no início do cristianismo eram vários grupos, não tinha o cânone completo ainda, eram vários, né, fragmentos da Bíblia, tal como conhecemos. Então, alguns tinham o Evangelho de Mateus, outros tinham o Evangelho de Marcos, outros de Lucas. Ainda seria criado de João, né, com o ano 100 e tal, na mesma época do Hebreus, Apocalipse. Então, existiam várias imagens de Jesus. Então ele vai debater muito isso aqui. E aí os capítulos são interessantes. O capítulo interessante que ele vai, ao longo dos capítulos, ele vai desenvolvendo as ideias a respeito de Jesus. Né? Então, se tinha um núcleo comum que todos concordavam, porque todos são cristãos, né? Havia questões doutrinárias de interpretação. Porque se você interpretar alguns versos da Bíblia, vai dar a ideia que Jesus é um homem. Se você interpretar outros textos da Bíblia, Jesus é Deus. Então, como é? Tá? Jesus é Deus e homem, como assim? Né? Então, essas são as questões que vão surgir, né, e vão ser levadas a debate nos concílios, né, nos 7 primeiros concílios, e questão da Trindade, né, quem são as pessoas da Trindade, e o quanto Jesus é homem, o quanto Jesus é Deus, o que significa isso, né? Então, neste livro aqui, a ordem dos capítulos é o Rabi, né, o Rabino, o Messias, aquele que ensinava com autoridade, o profeta, né, que fala aqui não ficará pedra sobre pedra. Então, essas imagens de Cristo eram comuns na época, né, e depois foram desenvolvendo a ideia do Rei dos Reis, né, aquele que está à direita de Deus, o Filho do Homem, o Salvador, né, o Cordeiro de Deus. Aí a ideia mais gnóstica do Cristo cosmológico, né, que também tem a ver com Logos, né, a gente vai ver que é a questão do Logos, que Jesus é um homem que recebeu o Logos, né? Então cadê a vontade humana de Jesus se ele recebeu o Logos? Ele é o Logos encarnado, né? Aí vamos debater o que é o Logos. O homem universal, sabe que é um homem tipo Adão Cademon, né? A Kabbalah cristã fala muito disso, né? Do Yeshua enquanto o Messias, que é o Adão Cademon, né? Também tem essa versão aí. Ou seja, então essas são as ideias de seria, quem seria Jesus, né? Então essas ideias, né? E aí tinha aqueles que achavam, né? Vão entrando nas ideias aqui, né? Então aqueles que achavam que Jesus era mais divino, né? São aqueles do docetismo, né? Docetismo, eles criam até que Jesus nem corpo tinha, porque lembrar que para a gnose, né? A ideia da gnose é que o corpo é impuro, né? E o espírito é elevado, né? Então
a superioridade do espírito em relação ao corpo, então nem corpo ele tinha. Então era só imagem, igual aparece na ressurreição, né? Na ressurreição tem os momentos que ele tem um corpo assim, que hora é físico, hora não é. Ele entra em lugares fechados, etc, né? Mas você tocado, ele era corpo mesmo, né? Então, uma coisa assim. E tinha aqueles ebionitas, né? Então vamos lá, ebionitas. Lembrar que eu já falei dos ebionitas aqui em outros momentos. Ebionitas é um grupo que está ali, os ebionitas e nazarenos, né? Os primeiros grupos cristãos judeus, né? Eles tinham as práticas judaicas, né? Seguiam a tradição judaica, a circuncisão, a lei alimentar, seguia tudo, né? E, inclusive, os primeiros cristãos não tinham obrigação de serem judeus, né? Mas como eles eram judeus, então eles mantinham a prática judaica e eram cristãos. Aqueles que eram gentios e entravam para o caminho, né? Para o cristianismo, não precisava passar para a circuncisão, a lei alimentar, etc, né? Então não precisava, ou seja, para ser cristão, ser judeu antes. Né? Então começou a ter duas categorias de pessoas. Aqueles que eram judeus e viravam cristãos, e aqueles que eram gregos, romanos e viravam cristãos. Né? Então já tinha diferença aí. Né? E aí os ebionitas eram um grupo que seguia a prática judaica da lei, da lei da obra, além da fé. Então a fé, a lei e as obras, né? Tipo o Tiago fala, e não liam as cartas de Paulo. Então eles não reconheciam o Paulo, achavam que o Paulo era, né, um fariseu. Mas, porque ele era um fariseu, só que Jesus já tinha falado, né, cuidado com o fermento dos fariseus. Então, esses ebionitas, eles eram judeus, mas já eram cristãos também, porque eles falaram assim, olha, Jesus cumpriu a lei e tal, e Jesus falou que existe um monte de excesso de coisas aí, que é coisa de invenção dos fariseus e dos saduceus, né, que é chamado justamente isso aí. E outra coisa, Jesus ensinava com autoridade, então Jesus falava acima dos fariseus e dos saduceus, né? Interessante isso aí, ele falava acima, justamente com essa autoridade, que aí seria uma autoridade divina, né? Então, e tirando esse fermento dos fariseus aí. Então, os ebionitas e os nazarenos já seriam um grupo mais gentil, né? E, ou seja, não judeu, mas que também não divinizavam Jesus. Então, começou a surgir dois grupos, né? Que viam Jesus como Messias, um humano, né, que não tinha a parte divina, e aqueles, aí, né, tipo Alexandria, né, que aí é a questão do Logos, em Cristo cósmico, em que passa a existir então uma ideia de que há uma natureza humana e uma natureza divina em Jesus. Né? Aí até chegar, a ideia de Logos seria, por exemplo, não há nenhuma novidade, a ideia de Logos no sentido de palavra divina, né, verbo divino, porque a Bíblia deixa claro que a criação foi feita pela palavra, né? Deus falou, Deus proferiu, tem várias passagens, né? Deus proferiu e o mundo foi criado, né? Então Deus proferiu as palavras e o mundo foi criado. E aí a grande novidade é que esta palavra, este verbo, né, esse logos, ele se encarnou, que está lá no Evangelho de João, né, que é posterior. Então, Jesus não seria então só um Messias, né, ou seja, criado pelo Espírito Santo, inspirado, né, cheio do Espírito Santo, mas também ela seria esse Logos encarnado. Então lembrar que a novidade não foi a ideia do Logos, a novidade não foi a ideia da palavra, do verbo, que isso, né, Deus falou, e inclusive até no Islã, né, até no Islã tem a ideia de Deus falou e tudo se criou, né. Agora, inclusive passagem na Bíblia fala disso, né, que através dele, da palavra, do verbo, tudo se fez, né, então tudo se criou, então ele seria o artífice, né, se faz. Então Jesus falou e a coisa aconteceu, né? E aí a questão de, então, se ele é divino, ou seja, esse Logos estava em Jesus, ele foi criado? Bem, aí tem essa ideia do arianismo, aí é uma das heresias, né? O arianismo vai falar isso aí, tal, ele não é o mesmo do Pai, né? Não é o mesmo do Pai, ele é o Filho, ele é o primogênito, ele foi criado. Mas só que se você for ler o verso, ele estava com o Pai antes da criação. Né? Então ele não foi, então a criação a partir dele, né? Então já fica, o pessoal já não aceitou o arianismo, né? E tem essa questão. O arianismo já faz uma diferença de pessoa, né? A Trindade, né? Que vai surgir depois desses concílios, a ideia de Trindade vai manter isso, né? Ou seja, a diferença de pessoas e vai integrar a figura do Espírito Santo, a imagem do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o quê? A força de Deus. Então se você seguir algumas linhas, por exemplo, bionitas, nazarenas e do início do judaísmo, né, do islamismo, também essa ideia de Espírito Santo enquanto a inspiração que move as pessoas e Deus agindo. Né? Só que você lê passagem na Bíblia, você encontra a pessoalidade do Espírito Santo. Então, Jesus foi guiado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo é o quê? É Deus agindo, o Espírito Santo é Deus. Né? Então, isso formou a Trindade. Né? Deus, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a ideia da Trindade. Então, essa ideia do Filho, né? Aí você está falando, então, Jesus é um Filho, e Jesus é um homem, é o filho de Deus e um homem. Então,
Mas espera aí, então como é que essas duas naturezas, né, relacionam? Aí que tá, né? Aí começou uma série de concílios, porque além desse problema da trindade, ou seja, se você falar que Jesus é divino, mas em que nível Jesus é divino? Será que esse lado divino, esse logos, esse Cristo cósmico, ele vai domar a natureza humana? Ele vai, né, inclusive, cooptar, né, possuir a natureza humana? Então, essas questões. E aí, vários níveis das heresias vão surgir justamente isso aí, né? Então, agora o apolinarismo. Apolinarismo vai falar que ó, Jesus não tem uma alma humana, né? Então, seria mais ou menos o que Cristo cósmico, lá para Gnose, em que vem uma entidade cósmica, uma entidade divina, que é esse Logos, e habita no corpo da pessoa que a gente chama de Jesus de Nazaré. Então, quem é Jesus de Nazaré? É esse ser, né? Não só inspirado pelo Espírito, mas ele é o próprio Logos encarnado, né? Porque já, a Trindade não falou que Jesus é Deus, né? A verdade é a Trindade, Jesus é Deus. Então, como é que explica agora essas duas naturezas, né? Então, o nestorianismo já vai surgir por uma outra questão, né? O nestorianismo fala, tem as duas naturezas, mas são distintas, né? Até chegar na Maria, né? Maria mãe de Cristo, Maria mãe de Deus, né? Então, hoje tem essas discussões entre os católicos romanos e os protestantes, os reformados, né? A questão Maria mãe de Deus. Mas na época a discussão é um pouco diferente, porque se reconhecendo Jesus como um divino, então Maria é a mãe de Deus, ou seja, Jesus é um Deus encarnado, né? Então a questão do Deus encarnado, aí a Karen Armstrong vai deixar bem claro aqui, a questão do Deus encarnado é a mais complicada de todas, porque você não está falando que o Deus Pai encarnou, né? Você não está falando que Deus Pai encarnou, você está falando que o Logos, que é a palavra divina, que estava com Deus e era Deus, encarnou. Né? Então ela falou assim, essa ideia de Deus encarnado não existe no judaísmo, não existe no islamismo, isso é blasfêmico, inclusive quando Jesus falava que né, eu e o Pai somos um, já pegaram pedra contra Jesus, né? E aí o Islã também fala, Jesus é um profeta, Jesus é um rabi, Jesus é um Messias, Jesus ele foi inspirado pelo Espírito Santo, por Deus, mas ele não é o próprio Deus encarnado. Né? Inclusive essa ideia de falar que é o Deus encarnado, né, vai entrar naquela questão lá do pessoal do patripacionismo. Né? Patripacionismo é aquela ideia que se Deus e Jesus é um, né? O unicismo, então Deus morreu na cruz, Deus sofreu na cruz, né? Então Deus Pai, né? Então, aí tem essa questão toda, porque, por exemplo, eu já discuti quando eu falei a cabana aqui, né? A cabana de ter uma hora lá que Deus Pai, que, né? Do livro, né? Que é teologicamente suspeito, mas que Deus Pai aparece com a mão inferida. Ah, não, eu sofri na cruz também. Então isso já seria uma heresia, né? Isso seria uma heresia no sentido do patripacionismo, que é de falar que Deus sofreu na cruz. Não, mas não foi Cristo que sofreu na cruz? Mas Cristo não é Deus? Então, né, essas questões, se você falar que havia só uma pessoa, complica na questão da vontade, né? Jesus falava assim, que faça a sua vontade e não a minha vontade, né? E para quem que Jesus orava se ele é Deus Pai, né? Então, o patripacionismo é uma heresia, né? Não foi considerado, o unicismo é uma heresia nesse sentido, né? Porque para quem Jesus estava orando? Quem morreu na cruz? Deus morreu na cruz? E quem ressuscitou? Né? Então, Deus morreu e ressuscitou? Não, aí com as duas a natureza, você explica o seguinte, olha, a natureza humana morreu na cruz, né? O Cordeiro de Deus morreu na cruz, mas a natureza divina não, né? A natureza divina não morre, e aí ela foi entregue pelo Espírito novamente, né? O Espírito voltou na ressurreição. Né? Então, na ressurreição, a natureza divina voltou e reglorificou o corpo. Né? É a ressurreição. Por isso que o corpo de Jesus ressuscitado é glorioso. Né? Então, é aquele corpo que eu falei. Ele ora, ele entrava em porta fechada, né? Em casa de porta fechada, ele era tocado ou não, comia, né? Mas ele parecia em lugares, as pessoas não reconheciam. Então, ele tinha poderes mais glorificados do que do corpo humano inicial. Né? Porque já tinha reassumido, né, essa ideia da divindade. Então, essas heresias elas foram, né, sofrendo golpes teológicos e políticos a cada concílio. Então tem a ordem dos concílios, você pode jogar na internet, pelo menos os 7 primeiros. Eu sei que os 5 primeiros os protestantes, os reformados aceitam, né? Que é o Concílio de Nicéia em 325, o Concílio de Constantinopla 381, Concílio de Éfeso, 431, Calcedônia, 451 e o segundo Concílio de Constantinopla, 553. Então, esses são os 5 primeiros. Depois tem outros concílios que outras igrejas ortodoxas não aceitam. Lembrar que muitas igrejas ortodoxas têm o miaficismo
né, para ser diferente do nestorianismo, ao mesmo tempo que tem várias igrejas do nestorianismo lá no Oriente, né, a Pérsia, ali na região da Índia. Então, assim, você vê que é uma questão complicada, né, complicada fazer essa historiografia Tá, aí, ou seja, olha a diferença. Então, vamos pegar a linha do tempo aqui, ó. Então, existiam duas. E outra coisa, essa questão política que eu falei aqui dos concílios é que também tinha as quatro igrejas, né? Importante comentar isso aqui, ó. As quatro igrejas, né? Que tinha importância, claro, porque Alexandria, Antioquia, né? E aí Roma e depois vai ter Constantinopla, né? E aí a ideia de Alexandria é que é um Jesus mais divino e Antioquia é um Jesus mais humano. Né? Então tem essas questões. Lembrar que os mais humanos era mais a linha de bionistas, nazarenos, e a linha mais divina é a ideia do Logos, né? O Cristo cósmico, né? O homem universal. E aí, cada linha teológica e política vai levar os concílios para sua linha. Né? Então, quando prevalecia uma cidade, né? E aí ficou uma linha mais ou menos assim, ficou Roma e Alexandria, uma ênfase mais divina, né? No Jesus mais divino, e ficou a linha mais Constantinopla e Antioquia, um Jesus mais humano. Né? Então, um jogava ênfase no que interessava teológica e politicamente falando. Né? Então, a ideia do dogma, o que é o dogma? O dogma é contar a heresia. A heresia, essas bipartições, essas divisões, né? Esses desvios, o dogma diz, olha, é plenamente divino e é plenamente humano. Né? Então, essa foi a solução que se encontrou, porque se você falar, por exemplo, que não é, quanto porcentagem de humano ele é e quanto porcentagem de divino. Né? Lembrar que a questão toda foi quando, olha, Jesus é divino. Mas que divino? É o Deus encarnado? É o Logos encarnado? Então, né, volta lá no Evangelho, dá uma leitura aí no Evangelho de João, né, vamos fazer uma leitura do Evangelho de João aqui, e depois tem outros livros aqui sobre o Evangelho de João que é importantíssimo, porque ele é diferente dos sinóticos, né, já falei outros aqui quando eu comentei da Bíblia, o Evangelho de João é diferente. E a questão também do nestorianismo, um dos motivos do nestorianismo ter sido engavetado, exceto essas regiões, né, que eu falei na Ásia, é que a questão da Maria, né? Então a Maria, que aí tem vários elementos na tradição, vários apócrifos, principalmente, né, o proto-evangelho de Tiago, né, e o proto-Tomé, né, que vai falar de Maria e da infância de Jesus. Então, aqueles que acreditavam em Jesus divino, desde o início, então, Jesus desde a infância fazia milagres. Né? Interessante que essa ideia de Jesus fazer milagres fora, né, para a tradição islâmica, também tem essa lá. Só que para o Islã, Jesus não é um Deus encarnado. Né? Então é interessante. E para outros, aí tem a ideia também. Tá? E lembrando que Maria é muito reverenciada no Islã, né? Tem trechos do Alcorão dedicado a ela e Jesus, mas Maria é mãe de Jesus, né? Não é mãe de Deus. Né? É uma diferença que, inclusive, é muito ressaltado hoje no catolicismo romano. Né? Então, essa questão da Maria, mãe de Deus, mas por outras razões, que aí não é debate aqui, mas interessante que isso era o núcleo da questão. Lembrando que Maria, mãe de Deus, lá é para ressaltar o aspecto de Jesus divino. Né? É isso aí. Então, eu fiz um resumão aqui eu tenho que ver história dos concílios, posso fazer aqui um vídeo só sobre história dos concílios, mas sempre tinha essas heresias e elas eram eliminadas por concílios e surgiam outras heresias que eram debatidas e eliminadas em outros concílios. Então ficava essa sucessão de concílios. E canais, vou dar dica de canais aqui para esse assunto das heresias dos dogmas, né? Então vai lá para o canal Teologia, que é um canal católico. O doutor Jansen Racco, muito importante aqui o canal dele aqui. Tem o professor Lucas Gesta, também deixar uma dica. Professor Jonathan Matias, também que fala muito do judaísmo, hebraísmo, né, o cristianismo primitivo. E tem o Teodidatas e o Teologar, né, são os canais assim, mais sérios sobre esses assuntos de dogma. Claro, tem os apologéticos, né, apologéticos só fica fazendo canal só para falar mal da fé do outro. Então, eu tenho um pé atrás com os apologéticos, eu gosto desses que falam de vários assuntos, você vai selecionando, né, e vai comparando esses assuntos, né. E claro, né, leitura obrigatória da Karen Armstrong e também aqui da história das imagens de Jesus. Esse vídeo já ficou muito longo, mas o assunto é vasto, né? Grato pela atenção, não deixem de compartilhar.